vai falar um pouquinho pra gente sobre como se comportar numa entrevista. Porque às vezes a gente não sabe nem o que vestir, o que a gente pode falar, como é que é lá na hora, a gente acaba ficando nervosa. Será que eu tenho que falar a verdade? Será que eu tenho que mentir? Então eu vou apresentar ela para vocês. Formada na Universidade Anhanguera em Tecnologia de Gestão de Pessoas, atua há 10 anos na área de recursos humanos. Atualmente é gestora no grupo SRS, uma multinacional italiana. Michele D'Agostin Fernandes Amandi. Boa tarde a todos. É muito prazer de estar hoje à tarde aqui com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, o que eu vou falar hoje é algumas dicas, então, como se comportar na entrevista de trabalho. Então, primeiramente, a pontualidade. Isso, assim, é uma dica bem simples, mas é muito importante. Vocês chegarem no momento correto, o momento que foi marcado para vocês, né, estarem lá na empresa. Procurar sair um pouquinho antes, vai dar algum imprevisto, então é sempre melhor chegar um pouquinho antes do que chegar atrasado. Porque para o entrevistador, passa o quê? A pessoa não tem muito interesse, né, já está chegando atrasado na entrevista. Então, esse já é uma dica básica, mas que vocês têm que seguir a fio, vamos dizer assim. Aparência. Então, aparência é muito importante mesmo, como diz o ditado, a aparência, a primeira visão, né, é o que fica. Então, assim, procurar estarem bem vestidos, vocês são homens, né? Não ir com boné, ou não ir então com bermuda nem com chinelos. Irem com uma roupa mais, né, não seja algo tão formal, não precisa ser, tá, engravatados, mas também com uma roupa legal, tá, para a entrevista de emprego. Procurar estar com as barbas, né, paradinha, feitinha, hoje está muito na moda a barba, mas uma barba feitinha fica legal. E o cabelo também, né, tá muito importante se vocês estarem bem higienizados também. Alguns usam brincos, o alargador, príncipe, enfim. No dia da entrevista é legal deixar em casa. Não fica bom estar apresentável dessa maneira. Ah, e se eu tenho uma tatuagem, o que eu faço? Tento ir com uma roupa que não apareça tanto. Eu também tenho tatuagem, tá? Tem até 3. Isso não quer dizer que vocês vão deixar de ser um bom profissional. Mas, em certos momentos, a gente tem que saber como se vestir para não estar escancarando, né? Então, e outra coisa, gente, não vão mascando chicletes. Isso é muito feio, tá? Acontece muito disso. A gente tava com a pessoa só mascando chicletes. Não é legal. Com certeza, vocês já vão ter um menos lá na hora da entrevista, tá? Outra situação também é a postura corporal. Então, estão lá, né? Não vão chegar lá todos desleixados, sentar de qualquer jeito. Procurar, né, ter uma postura correta. Às vezes a gente chega lá e tem que esperar numa salinha lá de espera. Então, já desde aquele momento, se cuidar de como sentar, como estar lá, né? Ser apresentável, ser simpático, dar um bom dia, uma boa tarde. Então, isso conta bastante. E na sala também de entrevista com o entrevistador, é muito importante olhar no olho. Não ficar olhando para um lado, para o outro, cabeça baixa. Olhar no olho, né? Ter a postura correta e olhar e conversar com o entrevistado olhando no olho. E durante a conversa? Às vezes, né, a gente fica nervoso, ansioso. É normal. Eu também estava nervosa e ansiosa para estar aqui falando com vocês. Mas a gente tem que saber controlar nossas emoções, tá? Então, ser objetivo na hora de responder as perguntas. Então, quando o entrevistador questionar, né, não tem que ficar dando aquela roda inteira para chegar no que ele perguntou. Então, ser objetivo, simples, né, verdadeiro. É muito importante falarem a verdade. Hoje em dia, algumas empresas já muito grandes também, eles fazem não só entrevista, eles fazem dinâmicas também. Então, às vezes, né, o entrevistado está lá, fala, vou falar tal coisa que vai ficar melhor lá na hora da resposta. Chega lá na dinâmica, depois o analista do RH vai analisar e vai ver que está contraditório.
está fechando o que ele colocou lá nas perguntas no que ele fez na dinâmica. Então, procurar sempre ser verdadeiro. Algumas perguntas que são comuns fala um pouco sobre você. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas assim, procurar falar um pouco do profissional de vocês, breve sobre o pessoal, mas os problemas pessoais jamais. Deixa lá em casa guardadinho. Por quê? Poxa, se ele está numa entrevista de trabalho, já contando sobre todos os problemas pessoais, ele vai saber dividir depois o lado profissional e o lado pessoal dentro da empresa? Então, cuidar nesse momento no que vai falar, né? Outra situação também é não falar mal ou do chefe anterior ou da empresa anterior. Isso não fica legal jamais, tá? Então, por que você saiu daquela empresa? Aconteceu algumas situações, tive que me retirar, né? Pedir para sair da empresa, não condiz com meu pessoal, né? Enfim, mas não falar porque eu briguei lá com o chefe, porque deixa aquilo lá pra lá, ninguém precisa ficar sabendo disso, tá? Outra coisa que eles perguntam também é assim, qual é o ponto forte de você e o ponto fraco de você? As pessoas ficam muito nervosas para falar o ponto fraco, né? Nossa, vou dizer que eu sou tímido, vou dizer que eu sou ansioso, sou brava, e aí, como falar? Como eu falei antes, sejam verdadeiros. Coloquem, eu sou tímido, mas estou trabalhando para melhorar isso. Já está ótimo, falando dessa maneira. Mas não adianta vocês dizer uma coisa e depois, quando vocês forem trabalhar na empresa, vocês forem outra. Isso não vai adiantar jamais. Tem uns 3 meses de experiência, então é ali, como o professor falou, se dedicam ao máximo, porque é esse período de experiência vocês vão ficar ou não dentro da empresa. Então é muito observado. Hoje as empresas, elas estão tendo muito um RH ativo. Por quê? Porque o mercado de trabalho está ficando escasso, né? Estão diminuindo, estão reduzindo. Então eles querem ficar com as pessoas boas, que realmente têm comprometimento com a empresa, né? Então assim, eles estão tendo todas as avaliações possíveis, então procurar sempre ser verdadeiros, né? Se esforçar ao máximo, ser comprometido com a empresa. Teve até uma empresa onde eu trabalhei e na hora de entrevistar a candidata, qual é o seu ponto fraco, né? Qual é o seu defeito? Eu sou muito brava, mas estou tentando melhorar isso, mas é difícil. Ela até riu, né? Ficou meio... Mas assim, o perfil que a empresa estava procurando era uma pessoa assim, um pouco mais rígida, mais firme, um pouco, né? Poderia ser, vamos dizer, brava, né? Até um certo limite. E ela foi selecionada por isso. Então, quer dizer, se eu mentisse, não vou falar isso, pode ser que ele não me contrate. Quer dizer, ela podia ter perdido a vaga. Porque para aquela vaga era aquele perfil que precisava. Então, volto a repetir, sejam verdadeiros, tá? O que mais tem que falar para vocês? Falar sobre a parte, um resumo, né, sobre o profissional de vocês, colocar de cada empresa o que passaram. Às vezes eles vão lá fazer entrevistas tão acanados que esquecem de passar o que profissionalmente vocês sabem fazer, né? Então é sempre muito importante dar um resumo geral, né? Não cada detalhezinho, né? Sim, um resumo geral do profissional de vocês. Posso fazer uma pergunta? Sim. Dentro desse raciocínio, o nosso grupo aqui é um grupo de dependentes químicos que estão em tratamento. Sim. Qual o comportamento deles na entrevista com respeito a esse problema que era do passado? Que eles se recuperam e vão para o mercado de trabalho. Então, na entrevista, eles devem ser verdadeiros nesse problema ou é um problema que tem que deixar em casa? Assim, nem o entrevistador vai questionar isso. Se no passado ele foi viciado, se teve algum problema, né, pessoal nessa questão. Então, isso não se coloca. O que acontece muito nas entrevistas, eles questionam. Você tem algum tipo de vício? A pessoa vai dizer sim ou não. Sim, eu tenho, fumo cigarro, enfim. Mas não precisa ter que colocar lá atrás, até porque eles já foram vencedores, né? Se deixaram lá para trás, já são vencedores, são uma outra etapa que não precisam estar colocando. Eu acredito isso, tá? E eu, como entrevistadora, e a gente tem aquele lado espiritual também, eu jamais deixaria de contratar uma pessoa por isso. Porém,
Porém, tem muitas empresas ainda que tem essa discriminação. Então, passado está lá. Tá? Eu queria passar para vocês um videozinho, tá? Mas alguém tem alguma outra pergunta? Aí a tatuagem, né, no caso do serviço, ela prejudica ou não? Assim, ó, não é legal, no primeiro momento, tá indo na entrevista, já todo escancarado mostrando. Porque a imagem é o que fica a primeira impressão, né? Mas assim, isso não vai te impedir depois de estar contratado. Agora eu vou demitir o cara porque ele tem tatuagem. Por quê? A não ser que na vaga está dizendo que a pessoa não possa ter tatuagem, que a pessoa isso, aquilo. Se na vaga não estava isso discriminado, o entrevistador não questionou, não tem um porquê depois de ser demitido por isso. Tá? Não vejo nenhum problema. Alguma outra pergunta? Não? Pode passar então o vídeo. Nervosismo, ansiedade, terror. Como encarar a temível entrevista de emprego? Um assunto para Max Gallagher, nosso especialista em carreira. Na hora dá um nervosismo, eu fico meio que ansiosa. Mesmo que na hora de entrevista, eu acho que trabalho da mãe. Hoje em dia não está fácil conseguir um emprego, mas difícil mesmo é conseguir uma entrevista. Hoje, no mercado de trabalho, a gente procura pegar pessoas com mais experiência, né? Por isso, um candidato de qualquer idade sempre fica nervoso quando finalmente aparece aquela chance de ser entrevistado. Eu sou Ana Paula Leão, sou formada em Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Sou Lula, tenho 24 anos, sou formado em técnico em mecânica automobilística. Eu procurei emprego desde setembro do ano passado. Meu último emprego mesmo registrado foi em 2005, como auxiliar técnico de inspeção veicular. Em entrevista, há respostas verdadeiras e há respostas adequadas. O candidato ideal é aquele que consegue fazer a resposta adequada soar verdadeira. Eu acho que a maior dificuldade é essa pergunta. Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades? Por isso que eu fico pensando, o que eu vou falar para o entrevistador? No processo de seleção, o candidato escolhido é sempre aquele que responde o que o entrevistador quer ouvir. Vamos a algumas dicas básicas. Participar de uma simulação de entrevista com Muito confiante, um pouco nervoso, penso, mas confiante. Primeira dica, usar a roupa apropriada. Que não venha de boné, que não venha de calça jeans, que não venha de tênis, descabelado. O candidato deve se vestir como a empresa se veste. Chegar na entrevista se parecendo com a empresa já é um grande começo. Boa tarde. Pensa no que nós vamos fazer com uma simulação. Imagine que eu pertenço a uma empresa que seleciona candidatos para grandes empresas. Nossos clientes são grandes empresas. Está relaxada? Excelente. Começa me contando um pouco sobre você. Sou uma pessoa batalhadora, sou muito extrovertida. Moro com meus pais, minha mãe, meu pai e meu irmão. Tenho uma vasta experiência na área administrativa. Segunda dica, as respostas devem ser curtas. 1 minuto cada uma no máximo. Quero que você fale um pouco sobre você, eu acho que você fala um pouco demais. Muita gente se perde logo no começo da entrevista, quando o candidato se põe a contar a história de sua vida desde o dia em que a mãe engravidou. Me fala um pouco do seu último emprego. Algum problema com relação ao chefe? Ninguém gosta da sua vida. Não tem problema? Não. De maneira alguma, com relação à chefia, não. Meu último emprego foi numa empresa de engenharia. Mas a empresa na época começou a não pagar direito e tal, e a empresa acabou falindo. Terceira dica, não fale mal de ninguém. Nem das empresas onde trabalhou e nem dos antigos chefes. Como você disse, não estavam me pagando. Procure nunca mencionar coisas negativas sobre lugares por onde você passou. A impressão é que ele, se ele reclama dos outros, um dia ele vai reclamar de nós. Quarta, levantar sobre a empresa todas as informações que puder. O candidato deve decorar a história e os números da empresa e mencioná-los durante a entrevista. Quando a
que você quer vir trabalhar nessa empresa e em nenhuma outra empresa do mundo? Você tem alguma resposta boa para isso? Não, assim de imediato não. Não. Sabe que você deveria ter, né? É. Poucos candidatos respondem porque eu quero fazer parte de uma organização que vem crescendo 12% ao ano nos últimos 5 anos. São respostas assim que fazem os olhos do entrevistador brilhar. Renato, que idade você tem? 18 anos. 18 anos. Você terminou Ensino médio. ensino médio. Na escola, o que os teus colegas consideravam que era a tua grande virtude? Eu sou simpático, um pouco nervoso também. Eu tenho o mesmo defeito que você, eu balanço a perna exatamente como você está balançando agora. Então não se preocupe, isso não é nada que você deva se envergonhar. Que tipo de emprego você gostaria de ter nesse momento? Para mim agora não importa, o importante é conseguir um emprego e cuidar da minha família. É uma boa resposta, mas não é a melhor. Quando você estiver diante de qualquer empresa e te perguntarem por que você quer trabalhar naquela empresa, dê uma resposta falando bem da empresa, não falando que você precisa para ajudar a tua família, embora isso seja nobre e seja exatamente o que você vai fazer, mas sempre procura achar uma resposta que diga para aquela empresa que vale a pena contratar você. Quinta dica: desligar o celular. E se você esquecer que o celular tocar durante a entrevista, não atenda. Nem olhe para ver quem ligou. O candidato, muitas vezes, ele é prejudicado por conta do celular. Aquilo que ninguém gosta. Que defeito você tem? O defeito eu acho que é a timidez. Às vezes eu não sei me expressar direito em algumas ocasiões. Acho que o defeito é eu ir atrás das perspectivas do departamento, do objetivo que é dado. Como é que é o nome do defeito? É apressada, é energética, é dinâmica. Isso não é defeito. Nós tendemos a procurar defeitos que parecem virtudes, que é o que você disse, eu sou dinâmica. Procura bem que você vai encontrar não desses defeitos assim que alguém vai te atirar pela janela, defeitos normais que as pessoas têm como timidez, mas quando você mencionar o defeito, imediatamente menciona o que você está fazendo a respeito dele. Eu sou tímido, porém estou tentando superar. Sexta dica: a entrevista não acaba na despedida. Eu vi ali pela tua ficha que você fez recentemente 9 entrevistas. Isso. Em alguma delas você agradeceu, mandou uma carta, mandou um e-mail para a pessoa que te entrevistou? Não. Toda entrevista que você fizer, no dia seguinte, logo cedo, mande um e-mail ou uma carta para a pessoa que te entrevistou. Uma simples mensagem dizendo: muito obrigado pela oportunidade, Douglas. Só isso. Você acaba marcando de alguma maneira o teu nome no dia seguinte, quando na cabeça do entrevistador está aquela salada enorme que ele já não consegue lembrar quem é. Porque pouca gente procura fazer isso, que é um diferencial. É claro que essas dicas ajudam muito, mas elas não são uma garantia de que o candidato será contratado. O importante é não desanimar. Eu acho que isso é uma ótima candidata. Você passa a confiança, passa a simpatia, você vai conseguir um emprego, nós vamos ficar sabendo disso muito rapidamente. Obrigado por ter vindo. Vou usar agora essas dicas entrevistas, né? Eu acho que para a próxima entrevista eu vou estar um pouco mais seguro. Se você foi autêntico na entrevista, não exagerou, não mentiu e mesmo assim não conseguiu a vaga, isso não significa que você não serve para aquela empresa. Significa que aquela empresa não serve para você. Era isso, algumas dicas que são muito importantes, né? E que tem um bom sucesso para todos, né? Que todos possam sair daqui e já conseguir um trabalho e vão conseguir, porque como ele falou, né? A gente tem que ter confiança e a cada dia Deus vai abençoar cada vez mais. Amém. Obrigada.